O resultado que você deseja está nas ações que ainda você não faz. Exatamente sobre isso. Meu nome é Ronaldo Damasio, nutricionista há 20 anos, e eu hoje quero falar um pouquinho com você em relação a isto. Essa semana nós estamos finalizando o nosso programa que fizemos agora no início do dia 19 de janeiro, o Reset Detox 10. Foram 10 dias de acompanhamento em grupo diretamente comigo, seguindo um método, um passo a passo. E os resultados que nós estamos recebendo, já alcancei aqui, inclusive, resultados surpreendentes de 4,650 kg ou 750 kg, não me recordo agora. E eu ainda tenho alguns resultados a receber. Mas o mais impressionante são os depoimentos que as pessoas estão trazendo até nós, que eu quero que você entenda que isso não é válido somente para emagrecimento, mas para outras áreas nas quais você deseja se desenvolver. Então eu tive depoimentos que falaram assim, doutor, sem acompanhamento a gente não perde nem 1 quilo. Isso eu falo muito aqui para vocês, dentro do meu canal, e eu quero que vocês entendam isso. Não tem como a gente avançar dentro de resultados que não temos se você não tem orientação, se você não sabe qual que é o próximo passo a ser dado. Isso é fundamental. Se você quer desenvolver uma habilidade, sei lá, técnica, ou espiritual, ou financeira, você precisa ter base, você precisa de ensinamento, conhecimento e o mais importante, entrar em ação. Não existem resultados sem ação efetiva. Eu já comentei aqui uma vez que meu canal ele tinha ali 50 e poucos seguidores, hoje eu estou com 255. Aí você fala, uau, massa demais! É muito pouco ainda dentro do que eu quero alcançar. Porém, você precisa entender que é uma constante. É preciso você ter ações na direção daquilo que você busca. Inclusive, eu já quero pedir para você encaminhar esse vídeo para alguém que você ama, no mínimo 3, tá? E também, se você não é meu seguidor, para que você analise o conteúdo e possa vir me seguir. Dê também o seu like, isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e pode ajudar mais pessoas. Se você não gostar também, dê o dislike e tá tudo certo. E hoje eu quero trazer, inclusive, no final aqui, uma oportunidade que é incrível que eu vou fazer por uma semana e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, olha só, pessoal, isso aí foi um dos depoimentos que eu recebi. Outro depoimento que eu tive também foi o seguinte, eu divulguei isso nas minhas redes sociais, que a pessoa falou assim, nossa, eu já estava travada há muitos anos dentro desse peso, e eu consegui 3 quilos, e olha que estou sem exercício. Obviamente, né, que o exercício físico, no processo de emagrecimento, ele é fundamental, a gente não tem como negar isso. É que, mesmo assim, ela executando um processo de resetar o teu organismo ali, o reset é para isso, ou seja, eliminar aquelas toxinas que estão impedindo você de avançar dentro da questão do peso, e muitas das vezes você tem ganhado com o passar dos anos, ela conseguiu um resultado. E aí o que eu trago aqui para essa participante é um nível de consciência que o exercício físico é necessário dentro dessa prática. Pessoal, o que a gente tem observado muito agora, principalmente com a questão das canetas emagrecedoras? As pessoas elas estão buscando apenas o resultado. Elas não querem viver processos. Ou seja, quando você não vive processo, você não aprende o que precisa ser feito. E obviamente que quando você tirar ali a medicação, tudo aquilo que você tinha antigamente volta, porque as suas ações não mudaram, seus comportamentos não mudaram. O que eu falei aqui no início? Seus resultados estão nas ações que você ainda não tem. Ou seja, você vai ter que aprender a desenvolver novas habilidades. Muitas das vezes, sozinho você não vai conseguir. Eu falo isso por muita experiência própria. Hoje eu compreendo claramente que eu preciso de pessoas para poder me dar direcionamento. Ou seja, eu preciso de mentores, eu preciso às vezes de acompanhamento, eu preciso de consultoria, eu preciso estudar mais. Não tem como você se destacar em algo se você não deseja aprimorar naquilo, tá certo? Se você quer resultados medianos, você vai fazer o que todo mundo faz. E aquilo que todo mundo faz é resultado mediano, não destaca ninguém. Você nunca vai ver uma pessoa que, como diz
que faz o que a 95% da população faz, tendo resultado. Ela vai ter que se destacar dentro daquilo que ela busca como objetivo. Então, por exemplo, um nutricionista, ele precisa, para ele se destacar dentro da tua área, ele vai ter que ir um pouco mais além do que prescrever dieta. Essa semana nós tivemos uma polêmica muito grande nas redes sociais de um odontólogo que abriu um programa de emagrecimento com 10 vagas, depois ele ampliou, porque eu sabia que isso ia acontecer, porque era um marketing, e o detalhe ele fez a abertura desse programa e teve um punhado de nutricionista que foi lá descer a lenha, sabe? Falar que ele não pode fazer isso, que ele não era profissional e tudo mais. É que o cara é muito esperto, você pode ter certeza que tinha um profissional por trás para dar embasamento, e ele fez uma estratégia de marketing ali que chamou muita atenção. Inclusive o engajamento dele subiu muito dentro do Instagram, e até mesmo o nosso CRM foi atrás de maneiras legais para poder punir essa pessoa, porque assim, se ele tivesse feito de uma maneira um pouco mais estratégica, com certeza ele ia ter o resultado que ele queria. Contudo, ele começou a fazer difamação à classe da nutrição e até mesmo difamar nutricionistas, expondo imagens que muitas das vezes não ali permitidas. Então, o que isso gerou? Isso gerou como diz, um olhar muito atento da classe para aquilo, mas o que eu quero dizer? O cara sabe o que ele está fazendo, ele está estudando o mercado. A gente sabe hoje, por exemplo, que no Brasil, mais de 50% da população brasileira tem um excesso de peso. Isso é uma fatia muito grande, financeiramente falando, porque a maioria dessas pessoas, elas são frustradas, elas desejam emagrecer, elas querem se sentir melhor, seja por uma questão de estética ou até mesmo por uma questão de saúde. A saúde sempre tem que vir em primeiro lugar. A estética é um brinde que vem literalmente quando você começa a se alimentar melhor, quando você começa a ter uma prática regular de exercícios físicos. Mas o que eu quero trazer? O cara se especializou dentro do marketing ali e ele conseguiu alcançar o objetivo dele. Eu falo que ele foi um pouco falho dentro da questão da agressividade, mas ele conseguiu chamar a atenção. Ou seja, tem muita gente que não sabe o que está fazendo. E aí o detalhe, se frustra ou até mesmo fica muitíssimo indignado, porque eu vi vários colegas da área da nutrição descendo a lenha, mas eles não fazem nada para poder proporcionar literalmente, vamos dizer assim, uma ajuda para o cliente. Tem muita gente que fica reclamando de salário, fica reclamando de dieta, não sei o quê, e tem aquele pensamento de que o nutricionista é somente para escrever dieta. Eu já tenho 20 anos de formação e eu sei muito bem, desde quando eu comecei a atender, que dieta não resolve o desafio na questão do emagrecimento, ou no desafio do diabetes ou qualquer outra situação patológica que aquele cliente meu tem. Eu preciso ir muito mais a fundo. E de 5 anos para cá, eu estou estudando cada vez mais comportamento humano, neurociência, para poder compreender e contribuir de fato dentro do processo de emagrecimento para o meu cliente e que ele tenha resultados ali consistentes e duradouros. Que não seja simplesmente emagrecer por um período, assim como o Monjaro tem feito, e a pessoa depois voltar a ganhar peso. Nós estamos já tendo e vendo muitas situações do uso indiscriminado do Monjaro, o que está trazendo já de consequência para as pessoas. E o detalhe, o meu consultório vai lotar daqui uns dias, não vai ter vaga por conta do uso indiscriminado de uma medicação que ela é fantástica, porém as pessoas estão buscando simplesmente o resultado. Sabe por que muitas das vezes você não está conseguindo resultado de fato no emagrecimento e permanecer nele? Porque o seu foco é no resultado. Você não está focando nas ações que geram o resultado. Você precisa compreender que as ações, normalmente elas são inconscientes, ou seja, elas estão inseridas em nós devido à nossa formação cultural, informação, valores, experiências, e de maneira inconsciente eu tenho vários comportamentos. E se esses comportamentos normalmente eles são mais positivos, eu vou ter uma saúde mais positiva. Se eles são totalmente destrutivos, eu vou ter uma saúde mais debilitada.
E quando eu estou debilitado, principalmente quando eu estou acima do peso, com certeza as minhas atitudes elas não estão em conformidade para eu ser saudável. Eu vou ter que reaprender. E o que eu venho falando sempre, eu vou continuar reforçando, você precisa ser acompanhado. Você precisa de alguém que te mostre quando você está falhando, te dá a solução para aquela falha e literalmente te dá a orientação do próximo passo, do que fazer, até mesmo corrigir. E se você não tem essa informação, você não tem esse embasamento, com certeza você precisa de um apoio. Eu sempre falo, a pessoa que chega no meu consultório com 100, 120 quilos, 115, ela está ali porque ela não sabe o que fazer. Ela acredita que sabe e só vai cometendo erros em cima de erros. A partir do momento que ela senta ali comigo e ela começa a ser instruída, ela vai começar de fato a destravar. Quando a minha cliente diz, nossa, eu estava travada há muitos anos nesse peso, agora eu perdi 3 quilos sem fazer exercício, eu passei um passo a passo e ela seguiu. Durante 10 dias, ela simplesmente pôs em prática aquilo que é simples, aquilo que é básico. E eu sei como fazer isso. Eu sei entender que não é somente dieta, e eu entendo também que você precisa aprender a criar uma rotina. E é isso hoje que eu ensino para os meus pacientes. E eu sou bem claro com todo mundo, inclusive com vocês aqui nas redes sociais, que dieta é 5% do seu resultado. 95% é mentalidade. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, você já me siga, você já deixe seu like, deixe seu comentário. Estou entendendo. Se você diz, escrever aqui, estou entendendo, eu tenho certeza que você chegou até aqui e está fazendo sentido para você. Mas o melhor, eu quero trazer uma oportunidade agora para você. Você sabe que eu tenho os meus programas, eu tenho meu atendimento online, eu tenho meu atendimento presencial, mas você precisa começar a ser orientado. Muitas das vezes você não vai conseguir ali fazer um investimento numa consulta particular. Eu tenho os meus valores hoje que quando você divide por um mês fica barato, mas às vezes financeiramente quando você tem que pagar ali, você fala, cara, fica muito pesado. Só para você ter uma ideia, eu tenho o meu atendimento mais simples hoje, ele é R$250 mensais, uma vez ao mês. E o mais completo é R$500 e tem um que eu estou fazendo agora também, que ele custa R$1.000 mensais. Então, o que assim, é um acompanhamento. Eu descobri que só fazer dieta a pessoa voltar de mês em mês não funciona. Ela precisa ser acompanhada mais próxima. É que quando você acompanha mais próximo, a pessoa precisa, como diz, eu vou dedicar mais tempo. Então, o investimento não consigo manter aquilo para poder entregar com qualidade. Por isso que os valores, eles começam a ficar maiores. É que detalhe, eu tenho, por exemplo, um mini curso que chama Seu Corpo Leve em 7 Dias. Esse mini curso é o ouro daquilo que eu entrego já algumas coisas ali dentro do consultório. Então, dentro desse mini curso, você vai receber uma aula, lógico, de boas-vindas, vai ter uma aula de mentalidade, refeições práticas, hábitos que você vai acelerar o seu emagrecimento, receitas rápidas e práticas para você colocar no seu dia a dia e estratégias para você manter o resultado. Todas essas aulas, elas têm aproximadamente 25 a 30 minutos. Você vai aprender, de fato, aquilo que é necessário para a sua mentalidade já começar a ser transformada e ações práticas simples que vão gerar o resultado que você já começa a buscar. Com 7 dias, se você aplicar tudo que está ali, eu tenho certeza que 2 quilos você manda embora em uma semana. Se você não perder isso aí, você vai ter uma melhora no seu intestino, no seu sono, clareza mental, na sua pele, sabe? Você vai ter mais disposição, muito mais energia. Isso é um fato, porque eu já comprovei isso em consultório, eu faço isso diariamente. Então você pode ter esse material fazendo a aquisição do seu corpo novo em 7 dias. Você vai receber 16 e-books com materiais, com sugestão de cardápio, higiene do sono, mapa de evolução diária, orientações, estratégias, por que o exercício é importante, o poder da hidratação, isso tudo gera resultado. E detalhe,
esse mini curso, só para você ter ideia, quando você adquire ele, o valor dele é de 197. Porém, eu quero fazer um teste, porque essa semana, depois desse teste, eu vou fazer um tráfego direto para vender a esse programa a 197. E ele vale até muito mais do que isso. Porém, para você que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, eu estou dando um desconto de R$150. Você vai fazer um investimento de apenas R$47 por dia. Ou por dia não, um valor único, desculpe. Ou seja, você vai pagar R$47. Ou seja, você vai começar a investir em você. Você é a pessoa mais importante. E detalhe, eu tenho o Reset Detox 10 que eu falei, ele também virou curso. Ele tem um valor de 297. E se você fizer a aquisição do seu corpo novo em 7 dias e também do Reset Detox 10, ao invés de 297 o Reset, ele vai sair apenas 97. Ou seja, os valores que você vai fazer investimento aqui ficam muito mais acessíveis que uma consulta. A particular minha é 250. Você não vai investir, eu acho que não dá nem R$150. Então, ou seja, se você pegar e dividir isso aí por 30 dias, por exemplo, você não vai pagar nem R$5 por dia, dá R$2,50. Então ficou muito acessível. É que assim, você precisa dar o primeiro passo. Não sou eu que vou dar o primeiro passo. Ronaldo, mas será que eu consigo ter resultado? É só seguir o passo a passo que está ali. Assista às aulas e coloque em prática. A única coisa que eu recomendo para você, não queira assistir tudo de uma vez. O erro das pessoas é querer encurtar tempo demais. Aí ela pega tudo de uma vez e quer colocar tudo hoje. Você chegou aqui com pequenos acúmulos. E para você sair de onde você está, você vai ter que também dar pequenos passos. Então só siga a aula do dia e faça aquilo que precisa ser feito. O seu resultado vai aparecer. E para você que fizer a aquisição, você vai além todos esses materiais, tem muito material bônus. Eu sei que no total ainda vai dar mais de 30 bônus, e-books digitais, mais videoaulas, então ele está muito completo. E aí o detalhe, eu quero que você venha aqui depois de executar, mas você vai ter que executar. Eu não aceito você chegar aqui, não funciona. Não, você fez passo a passo, você seguiu o que está ali. Eu quero que você siga ali pelos 10 dias do Reset, ou se não, só os 7 dias do mini curso, e você vai falar para mim qual que é a diferença que você já está sentindo. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, dê seu like, se inscreva e se Deus quiser, semana que vem eu estarei aqui novamente para poder te dar mais orientação e você sair às vezes desse estado que possa estar te incomodando, tá bom? Um grande abraço e até lá!